André, se você pudesse resumir numa dica, qual dica que você daria, né, para eu que estou começando no mercado, ou estou começando através do fluxo de ordens, né? Se você abrisse o meu Instagram, o direct, ou até caixinha de pergunta do que eu não respondo, você vai ver que todo dia vai ter uma pergunta parecida com essa, né? Qual que é a melhor dica? Se você resumir numa única, né? E eu sempre respondo assim, não, é um conjunto de fatores, não tem uma única que você pode pôr em prática e por aí vai, né? Mas nesse vídeo eu vou fazer diferente, tá? Relembrando do meu histórico aqui, teve um conselho que na verdade foi um dos melhores. Óbvio que ele foi aplicado num contexto específico, eu já estava num caminho, mas assim, relembrando, fazendo uma retrospectiva aqui, esse conselho foi a base da minha mudança, do meu software mental interno. Tá? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, vamos lá, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, né? E assim, quando a gente está ali, né, ou no começo, ou até no meio do processo operacional, a gente não percebe, é natural, é inerente, a gente vai criando um processo de querência, eu coloco isso entre aspas, né? Porque assim, a gente precisa de um sinal, né? Um sinal, quanto mais objetivo ele, melhor para conseguir operar manualmente. Trade automatizado é outra coisa, eu faço vídeo depois sobre isso. Você precisa de um sinal. Então, quanto mais objetivo for aquele sinal, melhor. Seja ele de gráfico, de fluxo, não importa. Você precisa de um sinal, você precisa de um, entre aspas, um padrão, alguma coisa que te padronize. Olha, quando acontecer esse conjunto de fatores aqui, eu compro ou vendo, por aí vai. Então a gente começa a querer, né, várias coisas, a querer que segurem nos níveis de preço, coisas mais fáceis e intuitivas para olhar se traçou uma resistência. A gente começa, né? A gente percebe, olha, isso aqui funciona eventualmente, tá, não sei o que, então a gente começa, quando chega lá, a gente começa a querer que aquilo aconteça. A gente começa a querer que o mercado se enquadre em padrões. Olha, desde os simples até os mais complexos. Não estou criticando e nem defendendo nenhuma técnica aqui. Estou falando do processo da gente começar a querer. E a gente começa a querer também só achar operações, sei lá, 2 para 1, 3 para 1, independente de alguém te enfiar isso na cabeça ou de você fazer um estudo estatístico, que é raro alguma pessoa no começo fazer, de falar, olha, esse aqui é o melhor e por aí vai. Mas a gente começa a querer essas coisas. E outra coisa, estopar com o número fixo de pontos também. Ah, não, então aqui, olha, pré-definir que o meu stop é X pontos, 4 pontos no dólar. Estou chutando um valor aqui, tá? Eu pré-defini isso e eu começo a querer que o que eu defini, em algum momento, passe a funcionar no mercado ad eternum, de hoje para frente. Tá? Esse é o processo de começar a querer, que é natural, é inerente. A gente vai, estuda, aprende, ou com alguém ou sozinho, e a gente começa a querer que o mercado se comporte do jeito que a gente pré-definiu. E outra coisa que eu me recordo muito também no meu processo, né, não de aprendizado lá em 2003, 2004 de mercado, né, mas quando eu comecei a pôr o pé no fluxo, né, e eu estava do lado, ele já contei a história algumas vezes, estava do lado de algumas pessoas, né, que operavam super bem, né, eu tive essa sorte de estar desse lado, não olhando a tela, né, mas ali tá almoçando e trocando ideia e conseguindo debater mercado depois do mercado ter passado. Nossa, você lembra daquele momento que aconteceu isso e aquilo? Cara, ali eu comprei. Que tipo de pergunta eu fazia, né? Por que você comprou ali? E a resposta nunca era o que eu queria, nunca era algo tão objetivo. Até tinha, eu percebi que o cara estava precisando pagar ali e tal, não sei o que, e aquilo ficava na cabeça. Pô, o cara precisando pagar, tá? Então como que eu vejo isso da próxima vez? E aí eu ia percebendo que a coisa variava. Quando aquilo que ele falou, um cara tá precisando pagar, acontecia numa outra situação, no dia seguinte, ou à tarde, que seja, e o cara não agia de acordo. Ele falou, não, putz, aqui pra mim não fazia sentido, ele tava precisando pagar, mas putz, ali você viu como é que o mercado veio? Ali parecia que tinha muita venda, né? O mercado veio de um jeito que, apesar dali parecer cara que tava precisando comprar, né, a forma com que veio parecia que tinha vendedor, tinha contraparte no mercado e por aí vai. Aquela resposta simples, fácil, objetiva e isolada que eu queria nunca vinha. De por que você compra, e também do stop, né? Putz, eu perguntava com quantos pontos você stopa, né? Pro Thiago Cipriano, que é um dos caras que eu, graças a Deus, eu consegui sentar do lado para poder, né, vamos dizer, aprender dessa forma, né? Por feedback, por pergunta e resposta. Né? Cara, com quantos pontos você stopa? Ele falou, cara, eu stopo quando eu tô errado. E aí, putz, aí podia ser no 0 a 0, podia ser perdendo 10 pontos. Né? E 10 pontos para aquela época, com o câmbio, né, a 1,80, era outro tipo de movimento. Né? Era uma magnitude muito maior, era hoje equivalente a 20, talvez. Então, cara, tinha uma amplitude. Eu falava, putz, eu falei, você não faz médio? Ele falou, cara, depende da hora. E aí que tá. A gente quer que o mercado... Qual foi o grande conselho?
que eu tive foi numa apresentação do Roberto Lombardi, que era o dono da corretora, que eu trabalhei com ele, né, por muitos anos na corretora, entrei operando, depois abri educacional para ele, depois fui sócio. Ele é simplesmente o papa do day trade pessoa física no Brasil, tá? E é o cara que assim, não aparece, né? Mas é ele, né? Assim, muita gente não fala a origem das coisas. A gente aprendeu muito com ele. Muito com ele. De novo, não em aula, mas com ele, com a vivência, com o comportamento, com as perguntas e por aí vai. E eu aprendi nesse conselho, não eu direto com ele, mas na primeira apresentação que ele fez, que ele preparou, não lembro exatamente se foi para o primeiro educacional que a gente fez para corretora e por aí vai. Uma das coisas, era uma apresentação muito teórica, mas muito rica. E uma das coisas muito clara, né? E ele repetia isso fora dessa apresentação, né? Você vai começar a ganhar dinheiro, né? Ou você vai ganhar dinheiro, né? Essa é a frase dele, né? Quando você percebeu o que o mercado é e não o que você gostaria que ele fosse. Cara, quem tá no começo, ouve um negócio desse e fala, puta, que baita baboseira, né? Que horas que eu compro e que horas que eu vendo, né? Cara, esse conselho dele, ele veio para mim num momento em que eu estava em transição para o fluxo. E ele veio diretamente conflitar, né, com o que eu estava percebendo. Que, putz, tudo bem, eu já estava olhando o fluxo, eu tinha ali um padrãozinho, já contei isso várias vezes, que eu peguei, inclusive peguei olhando o Roberto, né, perguntando, não olhando a tela, mas perguntando para ele, né, que era um padrãozinho de inversão de fluxo, né, que o mercado vinha pagando, agredindo a venda, tomando, ele tinha que se deslocar, ele tinha que sair de preço, destoar preço, sobrava lote pagão lá, o mercado saiu do 1 para o 9. No 9 sobrava lote pagão, geralmente tinha que sobrar um lote grande, até maior do que o que vinham agredindo nos níveis de preço para baixo, e vinha alguém, interrompia essa sequência de agressões de compra e batia e vendia. E tem uma lógica operacional para isso. Tá? Para que um vendedor interrompeu uma sequência de agressões de alta clara, sendo que esse cara mostrou que tinha lote para comprar? Por que um vendedor foi lá e interrompeu agredindo na venda? É porque esse cara tem mais lote para vender e ele se aproveitou do movimento. Tem uma lógica operacional por trás desse trade. E esse trade, quando eu comecei ali, ele encaixou para mim como um setup. Pô, ele funcionou 3 meses, cara, dava 20 operações por dia perfeitas. E mais ou menos tinha um padrãozinho ali, o mercado tinha que subir no mínimo, o movimento prévio, subir ou cair. Ele tinha que ter no mínimo, na minha cabeça, né, de 3 a 4 pontos, porque tinha que deslocar preço. 3, 4 pontos naquela época estava bastante, com o dólar a 1 e pouco. Pelo menos 4 pontos de deslocamento prévio. Tinha que sobrar pelo menos 250, 300 lotes pagão ou vendedor no último nível de preço para vir uma agressão de pelo menos metade da fila. Na minha cabeça era mais ou menos isso. Cara, simplesmente depois de 3 meses isso parou. Parou. Não é que parou a inversão de fluxo. Parou de se desdobrar dessa forma que eu pus na minha cabeça. Que tinha que ter 4 pontos de movimento prévio, que tinha que sobrar X lotes pagão, né, na máxima ou na mínima, e que a agressão tinha que ser pelo menos metade da fila para aquilo acontecer. Eu estou resumindo aqui, né? Eu não estou querendo falar sobre lógica operacional nesse vídeo. Estou querendo falar sobre o processo de mudança do software mental que essa frase dele me gerou. E, cara, ele parou. Não parou de funcionar a inversão de fluxo. Parou naquele padrão. O movimento prévio mudou. A interrupção de fluxo do cara mudou e começou a sobrar menos lote, comprador ou vendedor. Resumindo, né? Aquela mesma oportunidade gerada por que eu chamava de inversão de fluxo na época, ela continuou existindo de uma outra forma. O mercado se desdobrou de uma outra forma. Por quê? Aí a microestrutura de mercado. Porque, os players mudaram naquele momento, de maneira conjuntural, não estrutural. Naquele momento, não foi uma mudança de estrutura, o mercado mudou. Não. Mudou conjunturalmente. Naquele momento, o comprador estava agindo de um jeito diferente do que 3 meses atrás. O cara que interrompe o fluxo estava interrompendo menos por motivos conjunturais, por hedge, por posição técnica de mercado, por uma série de fatores que não cabem aqui, porque eles são inúmeros, né? Eles não vão se repetir necessariamente nas próximas mudanças de mercado. O que eu percebi é o seguinte, que o mercado realmente muda. E não é que muda necessariamente a oportunidade. O estilão da oportunidade gerada por fluxo, que era o que eu estava aprendendo, ela não muda na essência. Né? Eu menciono isso naquele curso gratuito que eu fiz para a Nelógica, de microestrutura e macrofinanças, as 4 oportunidades. Né? Elas não mudam muito na essência. O que muda e muito é a forma com que o mercado se desdobra. É a forma com que aquela oportunidade acontece. Muda muito.
Então se você setapiza demais, pré-define demais, como se você quisesse quantificar ou algoritmizar, por isso que é difícil algoritmizar a variável de fluxo, como uma pessoa física normal. Porque, cara, o mercado vai mudando, aquele padrãozinho que você pré-definiu e que você achou como uma verdade, que você fica querendo que o mercado repita aquilo para, né? E o que fica é a raiz, é a essência da oportunidade, que é, putz, o mercado tirou o mercado de preço, né? Quando o mercado subiu num processo de price discovery, de alta ou de baixa, ele saiu de preço, ele saiu do preço do equilíbrio, ele exagerou, né? Esse exagero pode dar uma inversão, pode dar uma exaustão, pode dar uma absorção, pode dar uma parada. A forma com que aquela oportunidade vai se desdobrar pode ser outra. E aquela frase, não vou dizer que ela fez um estalo e ela mudou do dia para a noite o resultado? Óbvio que não. O que mudou foi o meu software mental. Porque eu parei, se eu não tivesse mudado isso, essa forma de pensar, quando a inversão de fluxo parou de dar certo, eu faria que nem eu fiz nos meus últimos anos de gráfico. Procuraria um outro setup, um outro setup, um outro setup, um outro setup, um outro setup. Ficava no nível raso da coisa. Pô, parou de funcionar, eu não entendo que parou de funcionar, eu vou fazer um estudo, um backtest, alguma coisa, vou aprender alguma coisa que teria funcionado naquele período em que o que eu olhei não funcionou. E ficar pulando de setup em setup. A grande mudança desse software mental é, putz, eu preciso ler mercado, eu preciso ler o que o mercado está dando para mim, no timing dele. E se ele está dando oportunidade para mim dentro da categoria que eu para definir de oportunidades, que pode estar certo ou errado. Mas eu preciso ler ele, o que o mercado me diz, e não o que o setup que eu pré-defini na minha cabeça, se ele está capaz ou não de capturar aquilo lá. É uma mudança muito profunda, né? Muito profunda do que você busca. E aí que tá, para algumas pessoas, eu tive esse insight quando eu estava já com alguns meses de leitura de fluxo afiado e alguns anos de mercado já nas costas. Talvez esse tipo de conselho para quem está no começo e está ainda olhando variáveis muito simples, né? Eu chamo isso de qual óculos você usa para ler mercado, né? Eu sempre usei o fluxo, sempre não, né? Depois de um tempo usei o fluxo no intraday para ler mercado, porque eu acho que você consegue de fato ler mercado usando o fluxo. Não necessariamente você precisa operar por fluxo, mas a leitura de fluxo te dá sensibilidade de mercado. O que seria um outro tipo de óculos? Você pega o exemplo que eu sempre dou, é quando um cara aprende que, sei lá, cruzamento de duas médias móveis. O óculos que ele está usando é aquilo, é aquela sistemática. Então o termômetro, a sensibilidade que ele tira do mercado, se o mercado está rápido, devagar, se aquilo é atípico ou se aquilo é normal, é quanto que as médias inclinam. Aquilo vai dando sensibilidade para ele. Ah, a média inclinou muito? Nossa, o movimento é rápido, hein? A média cruzou? Olha, aqui é um sinal de entrada, hein? Ah, cruzou bem cruzado? Ah, olha aqui, olha, parece que esse movimento está forte. Esse óculos, um termômetro, vai te dando sensibilidade. A média vai te dando sensibilidade do mercado. Cara, para mim não faz sentido nenhum você ler mercado através de médias. Não significa que elas não podem dar sinais operacionais para você. Uma coisa é leitura de mercado, a outra é sinal operacional. Tá? Eu não uso médias móveis para sinais operacionais, mas são coisas distintas. Capacidade de ler mercado, o que ele está dando para você? Tem dinheiro disponível? Não tem? Né? E capacidade de enxergar sinais. Às vezes tem pessoas, como eu fiz por muito tempo, que usam o fluxo para ler mercado e também para ter sinais. Tá? Mas não necessariamente isso precisa acontecer. Tá? Mas para mim, a melhor óculos para olhar mercado no intraday sempre foi o fluxo, porque você está olhando trade a trade, você está olhando a essência da estrutura do mercado, você está olhando o processo de price discovery, que é o que desloca preço no intraday. Assim, a grande mudança, só de você não lutar contra essa verdade, que é o mercado muda. A forma com que os players executam muda. E padrões pré-definidos param de funcionar impreterivelmente. Vão parar todos, até os de fluxo, na forma rígida. A essência deles, a essência da oportunidade pode não mudar e se manter a mesma. O que vai variar é, às vezes o mercado não está te dando aquela oportunidade. Mas não significa que ela não existe mais. Ele não está te dando pontualmente. Ou está te dando, mas com pouco dinheiro disponível. Não está sobrando lote para você conseguir capturar aquilo momentaneamente. Tá? Isso é uma mudança conjuntural, ela vai e volta. As mudanças estruturais, elas não voltam mais. Tá? Aquela que mudou e fechou aquela oportunidade, como arbitragens, por exemplo. Na mão não dá para fazer mini com padrão mais. Não dá. Acabou. Você vai ter talvez uma no dia quando entrar em leilão no mercado.
Tá? Essa é uma mudança estrutural, acabou, não volta. Agora, conjunturalmente volta, tem oportunidades que voltam. Inversão de fluxo, conjunturalmente fica bom e fica ruim. Esse é o ponto, tá? Que eu queria colocar aqui. Tá? Espero que você tenha gostado. Tá? Não é um vídeo fácil. Ele é para quem está no começo, mas ele não soa bem para quem está no começo, porque é difícil de entender, é difícil de absorver né? De novo a frase. Você vai começar a ganhar dinheiro quando você entender o que o mercado é e não o que você gostaria que ele fosse. Não é uma frase minha, é uma frase do Roberto Lombardi, me ajudou muito, não do dia para a noite, espero que ela te ajude também. Tá? Se você gostou, dá um curtir, que esse vídeo vai para mais pessoas, o YouTube entende isso, é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você achou ou faça sugestão de próximos temas. Tá? E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e você não vai perder ele quando for publicado. Beleza? Abraço, boa semana!